Bom dia, queridos. Hoje é domingo, dia 19 de março. O título da nossa lição é o mesmo da lição de ontem, Recompensa pela Fidelidade. O verso para memorizar: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E na parte de sábado, diz que a salvação ela só pode ser obtida através dos méritos de Cristo. A salvação é pela graça, mediante a fé. No entanto, a Bíblia apresenta para cada um de nós recompensas prometidas através de Cristo para aqueles que forem fiéis a Ele. E essas recompensas devem servir para nós como uma motivação, mas nunca trabalharmos para Deus com a intenção de receber a recompensa, para nós não migrarmos sem percebermos para esse conceito de salvação por obras. Grandes servos de Deus, eles foram dedicados ao Senhor, mas tinham no seu coração o desejo de alcançarem a tão sonhada recompensa. A palavra de Deus nos mostra pelo menos dois aqui, bem rapidinho. Hebreus 11, no verso 10, fala sobre Abraão, que ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Moisés, ele rejeitou o trono do Egito. E por quê? Está aqui no verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Então, não há nada de errado em você ter no coração o desejo de receber a recompensa, desde que nós não façamos da recompensa que aguardamos o motivo para nós trabalharmos para Deus. Aqui no domingo, Hebreus 11, verso 6, diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quer dizer, Deus, de fato, Ele promete dar a recompensa para os seus filhos. E nós devemos ter isso sempre em mente. E essas recompensas que Deus promete, meus queridos, está muito além da nossa imaginação. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 9, lá ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por mais que sonhemos em como vai ser bom, vai ser infinitamente melhor do que aquilo que nós possamos imaginar. Agora, repito, devemos ter cuidado com a questão das recompensas. O limite entre trabalhar para Deus e com a alegria de saber que seremos recompensados e trabalhar fazendo aquilo que Deus pede com a intenção de irmos para o céu, de conquistar por méritos, essa linha ela é muito tênue, é muito fácil de você sair de um campo e entrar no outro. O próprio Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele certa vez, diante do jovem rico, que perguntou o que deveria fazer para ser salvo, Cristo falou que ele deveria guardar os mandamentos, porque Cristo sabia o coração dele, ele estava preso às suas riquezas. E quando ele foi embora triste, depois de Jesus dizer que ele deveria se desprender de tudo e segui-lo, os discípulos ficaram assustados, porque eles eram ensinados de que os ricos eram abençoados e o céu era garantido para eles. E o que aconteceu? Jesus falou para eles assim, olha, porque eles achavam então impossível alguém ser salvo. Cristo disse, o impossível para os homens é possível para Deus. E aí Pedro rapidamente fez uma pergunta para Jesus naquele momento. Mestre, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós iremos receber? E aí Jesus não mente, Jesus fala sempre a verdade. Não, vocês vão se assentar em tronos. E aí falou das recompensas que eles iriam receber, mas a pergunta de Pedro estava ali preenchida de egoísmo. No livro Parábola de Jesus diz assim, a pergunta de Pedro que receberemos revelou um espírito que, não corrigido, incapacitaria os discípulos para serem mensageiros de Cristo, porque era espírito de mercenário. Embora houvessem sido atraídos pelo amor de Jesus, os discípulos não estavam completamente livres do farisaísmo. Ainda trabalhavam com um pensamento de merecer recompensa proporcional à sua obra. Que entendamos bem isso. A recompensa Deus vai dar, porque Ele é um Pai de amor. E nós devemos trabalhar para Deus, motivados pelo amor que Ele tem por cada um de nós, não pensando em trabalhar para merecer recompensas,
mas cientes de que Deus vai recompensar todos aqueles que forem fiéis a Ele. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.